Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Sim. Fico feliz em ver os irmãos aqui. Hoje o tempo está mais agradável, né? Para mim, para outros está detestável. Aí é questão de preferência pessoal, né? A Gilza hoje estava falando que ela gosta de sair naquela solaca. Falei, de propósito? Não, de propósito eu não saio no sol, não. Só se eu for obrigado. Mas é preferência, né? Mas geralmente quando o tempo fica mais frio, às vezes as pessoas têm mais dificuldade. Mas hoje temos um bom grupo aqui, apesar da queda da temperatura, né? Segundo o serviço de meteorologia, hoje, essa madrugada o tempo vai esfriar um pouco mais, não é isso? Parece que a temperatura vai cair um pouco mais, mas o Espírito Santo aquece os nossos corações, nos dá condições de estar aqui. É sempre bom estarmos juntos, orando pelas nossas vidas, orando pelos nossos irmãos. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Hoje temos pessoas aqui que vão agradecer, temos pessoas que vão pedir, né? Então a gente tem uma gama de situações que fazem parte e dizem respeito à nossa vida neste mundo. Aqueles que hoje estão com seus corações pesarosos, entristecidos, ansiosos, amanhã podem estar agradecidos, né? Louvando, felizes, e vice-versa. Então a vida tem essas alternâncias. Tudo neste mundo é mutável. O que é permanente, o que é fixo é a palavra de Deus, o nosso Deus que não muda, a sua palavra que é infalível, e é ela que nós vamos estudar nessa noite. No Salmo 58, esse é um salmo daqueles que eu falo que é um salmo pequenininho, mas bonitinho, é um salmo bastante interessante. Ele é também um título, ele é um mictão de Davi para o músico Mora Altachete. A gente já viu isso, né? A gente sabe o que é um mictão. Mictão é aquele chamado salmo dourado. São salmos que têm como característica uma oração que demonstra, que vai denotar que há problemas, não é isso? Mas ele, pela fé, ele já antevê a vitória. Estes salmos, eles sempre vão terminar com uma palavra de esperança, uma confiança. Então, eles são chamados de salmos dourados, no sentido de que tem muito valor. É aquele momento em que o salmista expressa a sua fé, mesmo nos momentos de dificuldade. Ser crente em Deus não é negar as dificuldades, não é fingir que os problemas não existem, até porque seria uma insensatez, né? Sempre cito aqui o livro Poliana, né? Aquele livro Poliana, o Jogo do Contente. Eu li isso, né? Eu acho o livro chatíssimo. Na verdade, é um livro que eu não gostei de ler, mas é um livro interessante sobre esse aspecto. É uma menina que sempre procurava ver o lado positivo das coisas. Ok, mas nós não podemos fingir que os problemas não existem. Eles existem. Eles nos afetam em maior ou menor intensidade, depende do tipo de problema, depende do momento que estamos atravessando nas nossas vidas. Às vezes a gente está num momento bom, a gente está fortalecido, e às vezes o problema nem nos atinge tanto, e às vezes estamos mais fragilizados, e pode ser que um problema até que tenha uma intensidade, um tamanho menor do que um problema anterior, venha nos afetar mais, porque nós também mudamos, os nossos humores, né? A nossa disposição espiritual muda muitas vezes. Há momentos em que estamos, né, fortalecidos e tal, eu posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Em outros momentos nós estamos, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Então, a gente não pode fingir que estas coisas não acontecem, porque elas acontecem com todos nós. Mas a gente precisa sempre aprender, como o salmista faz no mictão, né, que é o salmo dourado, é um salmo de ouro, expressar a sua confiança em Deus, de que Deus vai intervir. Quando? No momento dele. A Bíblia nos diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. A gente viu domingo passado, aqui de manhã, no livro de Esther, que é o tempo de Deus. Deus não está preso ao relógio, como nós estamos. O tempo não tem nenhum efeito sobre Deus, tem efeito sobre nós, né? Nós nos apressamos, nós nos impacientamos, nós temos prazos a cumprir, nós temos coisas para fazer e dependemos de fazer tudo dentro de um determinado tempo. Deus não tem esse tipo de preocupação, esse tipo de problema. Deus também não envelhece, né? Deus não sofre os efeitos do tempo, nós sim, mas o mictão é isso. E ele é um altachete. O que é um altachete? A gente viu isso, né? Que é ou o título de uma melodia,
é isso? Como as melodias muitas vezes têm nome, as melodias, né, as músicas, elas têm nome, mas mais provavelmente é porque ele é um salmo, é uma oração pela preservação daqueles que são justos ou crentes em Deus. Então, é o não destruas. Algumas traduções vêm altachete, outras vêm não destruas. O não destruas é isso. A gente viu os salmos não destruas, não é isso? Que são aqueles salmos 57, 58, 59 e o 75. O 75, ele é um salmo não destrua, mas ele não é um mictão. Então, a gente vai vendo que isso vai acontecendo alternadamente. Inclusive, o salmo 75, ele não é um mictão e também não é de Davi. O salmo 75 é de Asaf. Mas vejam que todos nós estamos sujeitos a passar, seja Davi, seja Asaf, seja Joel, seja Amanda, seja Beth, seja André, seja Roberto, todos nós enfrentamos situações nas nossas vidas em que precisamos orar. Então vamos ler o Salmo, ele começa assim: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Deveras é verdadeiramente, vocês verdadeiramente falam o que é justo? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Até aqui, a palavra de Deus. Irmãos, a divisão ela é bem simples. Nos versículos de 1 a 5, ele começa assim dizendo: acaso falais vós deveras à congregação a justiça? Antes no coração forjais iniquidades, alienam-se os ímpios desde a madre, seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, não ouve a voz do encantador. O inimigo ímpio é acusado. Ele coloca diante dos ímpios, aquilo que eles são, aquilo que eles fazem. Ele confronta os ímpios com a realidade das suas atitudes. Isso é interessante, irmãos, porque o crente ele não pode se omitir ao se posicionar. Ele tem que assumir as suas posturas e confrontar a pessoa com o pecado. Veja, não é ser agressivo para ofender as pessoas, mas é mostrar para elas o quão longe de Deus elas estão. Porque, na verdade, essa é uma das funções do crente. O que é o crente? O crente é um arauto, O que o arauto fazia? É aquela figura da Idade Média, não é isso? Chegava lá, o pessoal tocava lá as trombetas e tal, para chamar a atenção do povo, não tinha... O rei não mandava um zap, não soltava um e-mail, não botava nada no Instagram, não publicava nada, não é isso? Então, as coisas eram escritas, o rei tinha um comunicado a fazer ao povo. E aí o arauto vinham os tocadores de trombetas, eles tocavam a trombeta para chamar a atenção, então as pessoas se aglomeravam, quando eles ouviam o som das trombetas, o arauto vai falar. Então o arauto lia, por ordem do rei, se determina isso ou aquilo, fosse uma punição a alguém, um torneio que fosse haver, uma obra, enfim... Qualquer coisa que o rei quisesse transmitir para o conhecimento público, o arauto fazia. Agora veja, a figura do arauto é importante, porque o arauto ele não pode falar nada que não tenha sido mandado pelo rei. O arauto não expressa as suas opiniões. O arauto ele não muda a mensagem, ele não tem esse direito. O arauto ele chega lá e literalmente ele diz aquilo que o rei mandou ele dizer. A nossa função como arautos do rei é exatamente essa. A gente não pode modificar a mensagem. A gente não pode adocicar o evangelho para torná-lo mais palatável, mais agradável a palatar daqueles que não são crentes. O evangelho é doce, sim. O profeta Ezequiel, quando ele vê o livro, Deus fala assim para ele: come o rolo, e ele te será doce na boca,
mas fará amargo o teu ventre. O que isso significa? Que o Evangelho, ele tem essas duas características. Ele traz palavras de doçura, de conforto, né, de alento, de aquele colo que a gente muitas vezes precisa, traz, mas ele torna amargo o ventre, porque muitas vezes ele vai botar a mão na ferida, né? Alguém aqui anda de moto? Não, né? Muito bem, não façam isso. Eu andei durante um tempo, pensei em voltar a andar, mas pensei assim, ao mesmo tempo, né, me veio um lampejo de sanidade, eu pensei, quando eu era novo e magro, eu não caí, agora que eu estou velho e gordo, se eu cair vai ser um problema, é melhor deixar isso quieto, né? Então desisti, foi um momento assim de insanidade, mas eu voltei ao meu juízo, não, igual Nabucodonosor, né, o juízo me voltou, mas veja, quando alguém cai de moto, e eu já tive a oportunidade de estar uma vez no hospital, quando chegou um camarada sentado de moto, irmãos, para limpar o camarada que cai da moto, é um sofrimento para ele. Porque eu vi o camarada chegou lá, isso aqui dele estava tudo arrebentado, porque ele bate no asfalto e vai deixando a pele no asfalto. E aí grudam aquelas pedrinhas, né? E aí as enfermeiras, com todo carinho, ela bota o braço do caboclo embaixo da água, e aí pega uma escovinha, e antes disso ela agarra o braço e faz assim, ó, para soltar aquela pele morta. E aí vai dando escovada, aí bota embaixo, aí fica branquinho, daqui a pouco o sangue brota de novo. Mas nesse espaço que está branquinho, dá para ver se ainda tem terra ali, se ainda tem asfalto, se tem pedrinhas agarradas. E eu vi a enfermeira fazendo aquilo foi me dando um negócio, e o camarada, ele nem falava, coitado. Ele só fazia assim, daqui a pouco ele, e apagou. E aí a gente pensa assim, nossa, que maldade. Não, ela está ajudando a preservar o braço dele, porque se ela deixar, aquilo vai infeccionar e ele pode perder o braço. Então, a Bíblia muitas vezes é isso. Dói, irmãos, é um negócio, ela bota o dedo na ferida e aperta e puxa e esfrega. Então, o Evangelho tem essa característica, mas nós, como arautos, nós não podemos nos furtar a isso. Na Idade Média, quando o arauto ia, às vezes ele pronunciava mensagens que agradavam ao povo. Né? O rei resolveu diminuir os impostos, o rei resolveu dar um prêmio para quem fizer isso ou aquilo, aí todo mundo... Mas, de vez em quando, o arauto vinha e falava, o rei disse que os impostos vão aumentar. Mas o arauto não pode mudar a mensagem. Ele está ali para cumprir a palavra de Deus. E aí, nos versículos 1 a 5, este salmista se põe como arauto. Ele confronta as pessoas com o seu pecado. E nós não podemos nos furtar a esse dever. Tem muita gente querendo, né, açucarar o Evangelho. Não pode. O Evangelho é boas novas, mas só é boas novas para aqueles que reconhecem que estão perdidos. Por isso eu insisto sempre, a Bíblia ela tem que ser ensinada na sua completude, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Porque o Velho Testamento, a lei de Deus, nos confronta com a dura realidade de que somos pecadores e estamos perdidos. Quando o homem entende isso, ele fala, puxa vida, ai de mim, vou morrer. Ah, mas eu tenho uma boa nova para você. Jesus Cristo salva. Não adianta eu chegar e falar para um cara que nunca entendeu o que é pecador, Jesus Cristo salva. Salva de quê? Eu sou legal, eu sou bonzinho, nunca fui preso, nunca matei ninguém, não é isso? Faço mal para ninguém, eu vivo a minha vida e tal, nem me meto na vida dos vizinhos. A pessoa não entende que ela necessita de salvação. Ninguém busca um guia enquanto não acha que está perdido, né? Hoje em dia tem GPS, tem o Waze, tem o não sei o quê, tem um monte. Mas eu ainda peguei, o pessoal, a gente pegava porque não tinha. E aí, quando a gente ficava rodando, a gente tinha que fazer o quê? Parar para perguntar, não é isso? Aí a gente para e pergunta. Por quê? Enquanto eu acho que eu sei, eu não pergunto. Não, deixa comigo. Depois que eu passo 6 vezes pelo mesmo lugar, eu falo assim, caramba, eu acho que eu estou perdido. Aí eu paro e pergunto, não é? Ninguém busca um guia enquanto não acha que está perdido. Ninguém busca um salvador enquanto não acha que é pecador. E é isso que o arauto faz. Versículos de 6 a 8, ele pede essa justiça do juiz, o único que pode fazer justiça. Veja, versículos 6 a 8. Ó Deus, quebra-lhes os dentes, escorram como águas, como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles. Ele vai pedir que Deus faça justiça, que Deus intervenha. Mais uma vez, fica a lição para a gente.
não somos nós que temos que nos vingar. A Bíblia diz, Deus fala com todas as letras, minha é a vingança, eu retribuirei, ou eu recompensarei. Os versículos de 9 a 11, como eu disse, ele é um mictão. O que é um mictão? É o salmo que fala dos problemas, mas ele já antevê pela fé a vitória. Versículos de 9 a 11. Então dirá o homem, antes que se as vossas panelas sintam calor dos espinhos, as arrebatará. O justo se alegrará quando vir a vingança. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Ele, pela fé, ele já vê essa justiça executada, ainda que não tenha acontecido, mas ele já antevê isso pela fé. Mais uma vez, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bem, uma divisão simples, lições, o salmo é curto e a gente condensa aqui alguns versículos, mas são lições simples, práticas, às vezes até óbvias, porém importantes para a gente meditar e para a gente pensar um pouquinho nelas. Versículos 1 e 2. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração fazais iniquidade, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. A constatação constante da impiedade humana. Quanto mais a gente observa o mundo, quanto mais a gente presta atenção no mundo, a gente percebe como o homem é ímpio. É o que eu falei, são lições óbvias. A gente sabe disso. Mas quanto mais a gente vai contemplando e prestando atenção nessas coisas, a gente vai vendo como isso é real e como isso é constante. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente fica igual Salomão no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro do homem sem Deus. Espera aí, pastor, mas não é inspirado? Eu não estou dizendo que foi um livro que Deus não inspirou, não é isso. É um homem que ele faz tudo o que ele quer fazer, ele percebe que isso não tem valor. No final, ele vai dizer, o fim de todas as coisas é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Mas ele começa dizendo o quê? Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. O que é vaidade? Coisa vazia, o significado literal. Então, vaidade é algo que é vazio, e uma expressão que ele usa ao longo do livro, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Uma das coisas mais inúteis que tem, né? Correr atrás do vento. Como é que você faz isso? Vai perder tempo, não vai ter resultado nenhum. Porque Jesus diz para Nicodemos que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não botas o casaco, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É o vento, a gente sente os efeitos dele, mas a gente não vê, não, o vento está ali, o vento está aqui. Então, correr atrás do vento é perda de tempo. Se a gente não toma cuidado, quando a gente observa estas coisas, a gente fala, puxa vida, tudo vaidade. A vida, então, não tem sentido. Tem, claro que tem. Mas a gente percebe cada vez mais, quanto mais a gente vive, a gente observa o mundo, a maneira dos homens se comportarem, as atitudes que eles tomam, as decisões que eles tomam, a maneira de eles se relacionarem uns com os outros, a gente vai percebendo cada vez mais que este mundo está longe de Deus. E o salmista percebe isso, ele fala, vocês falam a verdade? Não, vocês fogem à iniquidade, vocês mentem, vocês enganam, vocês trapaceiam, vocês traem, vocês são infiéis. Infiéis nos casamentos, infiéis nos contratos, infiéis nas amizades, infiéis nos relacionamentos, infiéis na palavra. É isso que o salmista está dizendo. Por acaso vocês falam a verdade? Não. Não. É a primeira coisa, veja, o salmista está vendo, há problemas neste mundo. Este é um mundo no qual não se pode confiar na palavra das pessoas. E a gente vive isso. Quanta gente mente. Como dizia minha mãe, mente igual filho de quê? De boa gente. Já ouviram isso? Minha mãe falava isso, mente igual filho de boa gente. Eu nunca entendi isso, porque boa gente não mente. Se mente não é boa gente. Mas, enfim, minha mãe falava essas coisas. Ou mente que nem sente. Né? A pessoa está tão habituada a mentir que ela já mente assim, nem percebe às vezes que está mentindo. Isso fica patológico, porque a pessoa começa a acreditar nas próprias mentiras que conta. Isso é uma bola de neve, é um negócio que vai crescendo e a gente não sabe mais em quem confiar. Por isso, hoje em dia, tudo é o quê? Contrato, assina aqui, registra no cartório, porque senão a coisa não anda.
né? É diferente da Beth. Né, Beth? Beth, pedi a ela quentinha, ela me deu e me deu o troco. Antes de eu pagar, falei, vou virar cliente sempre. A gente come, não paga e ganha troco. Não tem fornecedora melhor. Recomendo para todos. Não sei como é que ela vai viver fazendo isso, né? Mas ela fez, eu falei, olha só que beleza. Mas na maioria das vezes, a gente encomenda, a pessoa te cobra antecipado, não te entrega e depois ainda acha que está na razão. Não é assim? Então, hoje em dia é muito difícil qualquer tipo de transação comercial com as pessoas, porque os homens são ímpios. Há problemas, não se pode confiar nas pessoas de maneira geral, né? É isso que o salmista está identificando logo de cara. Aí ele dá razão para isso no versículo 3, olha só. Alienam-se os ímpios desde a madre, ou seja, desde o ventre da mãe. Andam errados desde que nasceram falando mentiras. De que o salmista está falando aqui? Do pecado original. Que, pasmem os senhores, tem pastor que não acredita mais nisso. Tem professor de seminário dizendo que isso é mentira. Eu não sei por que eles estão lá ainda dando aula no seminário, por que não foram chutados de lá. Mas está acontecendo isso. Não, não tem isso não, não é bem assim. É sim, irmãos. Já falei isso para os irmãos, quem é mãe aqui, quem é pai, sabe disso. Lene está ali, ó, com a Belinha, de bailarina, linda, né? Mas alguma vez, Lene, você precisou ensinar sua filha a fazer malcriação? Não precisou ensinar, precisa ensinar a não fazer. Precisou ensinar a fazer coisa errada? Não, tem que ensinar a fazer o certo. O errado, ele já vem de fábrica com isso, nós já viemos de fábrica com isso. Nós somos pecadores. Não tinha o pessoal mais antigo, lembra aí do qual será o segredo de Tostines? Vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Né? Qual será o segredo do ser humano? Peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Para isso tem resposta. Para Tostines não tem não, mas para isso tem resposta. O homem peca porque ele é pecador. Mais cedo ou mais tarde, ele vai manifestar isso na sua vida. Bebês recém-nascidos são lindos, são fofinhos, são uma gracinha, né? Só sabem dormir, mamar e sujar as fraldas. É uma maravilha. Mas assim que eles aprendem a ter um pouco de independência, eles fazem pirraça. Eles vão brincar com as crianças no parquinho, um quer tomar o brinquedo do outro, ou um não quer emprestar o brinquedo para o outro. Não precisa ensinar. Não precisa ensinar isso. Né? E nós que já somos adultos, nós que nos achamos já tão experientes, a gente faz coisa errada também que a gente sabe que não deve fazer. Não é? Então está aí. Por que a gente vive num mundo em que não se pode, ou no qual não se pode confiar nas pessoas? Porque elas são pecadoras. O salmista está aqui traçando um esboço do que é o mundo, um retrato do que é o mundo. O mundo é isso, onde as pessoas mentem, onde elas enganam, onde elas não são dignas de confiança. Por quê? Porque elas são assim desde que nasceram, desde sempre. Esse é o mundo que nós vivemos. Aí ele continua dizendo o seguinte, no versículo 4 ele fala assim, ó, o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Vamos falar de veneno de cobra. Veneno de cobra é um negócio interessantíssimo. Porque o veneno de cobra, na sua aparência, ele é até bonitinho. Já viu o veneno de cobra? Ele é assim, meio brilhoso, né? Uma cor assim de âmbar, né? Aquela cor assim meio amarronzada, uns mais claros, outros mais escuros. À primeira vista, ele parece ser bonitinho. Algumas cobras têm um veneno de efeito lento, algumas de efeito rápido. Por exemplo, a mamba negra, uma das cobras mais venenosas do mundo. A mamba negra, uma pessoa pode morrer em menos de 40 minutos se ela não receber logo o antídoto. É um veneno de ação rápida. Outras cobras, elas têm um veneno de ação mais lenta, o que faz também com que elas sejam perigosas, porque a pessoa é picada pela cobra e não tem nenhum efeito, não tem problema não, e não busca o tratamento.
E quando os sintomas vêm, muitas vezes é tarde demais. Então, o veneno também varia nessa questão da duração. As cobras, alguns dizem, aí eu não sei se é verdade, aí está além do que eu sei, alguns dizem o seguinte, que não existe cobra venenosa e cobra não venenosa. Eu estava lendo isso outro dia, e não sei se é assim, porque há uma discussão aí entre os ofidiólogos, né, os especialistas em cobra, entre os quais eu não me incluo, mas alguém vai dizer o seguinte, que todas as cobras são venenosas. O que acontece é que algumas cobras, que a gente chama de não venenosas, não têm o mecanismo para inocular, para injetar o veneno na ferida assim que ela morde você. Por isso a pessoa não... Se é assim, eu não sei. Se nem os especialistas chegaram numa conclusão, não vou me aventurar a dizer que é ou que não é. Mas entenda uma coisa, entre as cobras chamadas de venenosas, existem dois grupos. Existe o grupo das áspides, que são aquelas que o veneno vai atacar o sistema nervoso periférico, e isso faz com que a sua respiração fique ruim, a pessoa morre asfixiada, por exemplo, a cascavel. E tem aquela das chamadas vipéridos. Os vipéridos são aqueles que o veneno atua diretamente no sangue, faz com que o sangue ou coagule dentro da veia, e a pessoa morre, ou o sangue se liquefaça, fique totalmente como se fosse água, e a pessoa morre também. Os vipéridos, olha que coisa, aula de cobras, os vipéridos, eles possuem uma mordida, uma picada muito dolorosa. As áspides possuem uma picada que quase não dói, mas as duas são mortais. Agora veja, o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. Não importa se dói, se não dói, se é rápido, se é lento, se é bonito, se é feio. Todas elas matam. É isso que o pecado faz. Percebe? Não importa, às vezes a gente comete um pecado e o resultado, o efeito daquilo vem logo. A gente leva aquela pancada e, ai, doeu. Aí às vezes a gente até para, né? Às vezes não, às vezes a gente é tão teimoso que a gente insiste, mas é um alerta que chama mais atenção. Às vezes, a gente comete um pecado e a coisa, nada acontece, e a gente vai se acostumando ao pecado, é como as áspides, não dói, e a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo. Mas tanto um como o outro levam à morte. O pecado gera a morte. E nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Certo? Muito bem. Aí ele diz assim, ó, seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Já viu encantador de serpente? Pelo menos em filme, né? Viu aquele camarada que senta ali e fica com aquela flautinha. E a cobrinha vai assim. É isso? Aquilo é a maior cascata. Vou dizer para os irmãos, aula de encantamento de cobras. Como é que funciona o encantamento de serpente? Primeiro lugar, entenda que as serpentes, geralmente, eles vão usar a naja. Isso é muito comum na Índia. Na Tailândia tem um pouco também e tal. Já foram na Tailândia? Nem eu. Mas o fato é que tem também na Tailândia em alguns outros lugares, mas na Índia é muito comum. O camarada senta ali na rua, né, e fica tocando e o pessoal dá um trocado ali e tal, porque é um negócio, pelo menos, minimamente interessante, né? Você vê uma cobra saindo assim. Geralmente a cobra é uma naja, é aquela cobra que fica em pezinho assim, né, para dar o bote assim. São poucas cobras que fazem isso. A naja é uma cobra que fica em pé. Agora veja, a cobra fica dentro de um cesto. Aquele cesto, embora seja bem ventilado, ele é muito escuro. Então ele tira a tampa. Quando ele tira a tampa, a claridade entra, a cobra levanta o pescoço para poder observar o ambiente, que ela estava no escuro, ela quer ver o que tem. Ela dá de cara com o camarada ali na sua frente. Quando ela vê o camarada sentado e aquela flauta, que geralmente é comprida, ela fica em posição de defesa. Aquilo é a defesa do bicho. E aí o camarada começa a tocar a musiquinha, e fica fazendo assim, e a cobra dança com ele. A cobra é surda,
tá? A cobra não escuta. Ela capta vibrações do impacto da coisa. Por que que ela faz assim? Porque eles passam urina de rato na ponta da flauta. Embora cobras sejam surdas, elas têm um olfato muito bom. E ratos são uma iguaria muito apreciada pelas cobras, principalmente as najas. E eles passam urina de rato ali e fica assim. Então a cobra ela fica acompanhando a presa. Ah, ela está hipnotizada. Não, não está. Ela está acompanhando a presa. Por que que ela não ataca? Ela não morde a pessoa. Porque enquanto o cara está adestrando a cobra, várias vezes ela dá o bote na flauta. Só que quando ela dá o bote, ela se machuca. E aí ela aprende, porque ela é cobra, mas não é burra, ela aprende que não adianta morder aquilo ali. Então ela já está acostumada, ela não ataca mais. Quando ela fica paradinha, tem alguns que são mais ousados, que vão lá e beijam a cobra. Só que ele beija a cabeça da cobra. Por quê? Porque najas só dão bote de cima para baixo. Elas não dão bote para cima. Você nunca vai ver um cara beijar o queixo da cobra, porque ele não é bobo. Por que que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque parece que a cobra está adestrada, parece que ela está encantada, parece que ela está domesticada, mas é mentira. Para que isso aconteça, só teria um jeito: a cobra teria que ter a sua natureza modificada. O homem, ele pode parecer que está adestrado, que está fazendo tudo certinho, e que pode até brincar com ele e com o pecado, mas o homem só muda se a sua natureza for modificada. E só quem faz isso é o Espírito Santo. Legal isso, não é? Eu acho. Legal. Você já pode ser encantador de serpente. É só pegar um xixi do rato, não sei onde é que você arruma isso, né? Você tem um rato especialmente criado para isso, né? Dá um tubinho dele, do Sérgio Franco, então faz xixi no potinho, passa na flauta, e depois você vai, sai por aí, tocando flauta para a cobrinha dançar atrás de você. É mentira. O homem, ele é pecador. E ele pode até fingir, não digo nem para enganar os outros muitas vezes, mas para convencer a si próprio de que ele é uma boa pessoa. Não é. A sua natureza é corrompida. O apóstolo Paulo diz, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. O homem só muda quando a sua natureza muda. A cobra não muda a sua natureza. Cobra é cobra. E cobra faz cobragem, se é que essa palavra existe, né? Porcos fazem porcaria, cavalos fazem cavalice, e cobras fazem cobrice, ou cobragem, sei lá o nome que se dá. A sua natureza é essa. A nossa natureza é pecaminosa, mas Deus providenciou um Salvador para o homem, na pessoa de Jesus. Então a nossa natureza é modificada quando o Espírito Santo habita em nós. Legal isso. Fantástico. Aí o Salmo continua dizendo, né? No versículos de 6 a 9, diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele, vivo e em indignação, deixando a vingança nas mãos de Deus mais uma vez. Algumas palavras dos salmos, elas podem às vezes nos deixar desconfortáveis, né? Ó Deus, quebra-lhes os dentes e tal, essas coisas. Isso são chamados de salmos ou de trechos imprecatórios. O que é uma imprecação? É uma maldição sobre alguém, no sentido de que você está pedindo a Deus que traga um juízo sobre aquela pessoa. O Salmo 137 é interessante, que ele fala assim: às margens do rio da Babilônia nos assentamos e choramos, né, penduramos as nossas harpas nos salgueiros, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam que cantai-nos uma canção de Sião. Como cantarei a canção do Senhor em terra estranha? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti e tal.
E aí ele tem um momento que ele fala assim, ó filha da Babilônia, bendito que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Aí você pensa, nossa, mas que coisa terrível. O salmista está sempre aqui, quando ele fala isso, ele está vindicando ou reivindicando que Deus defenda e manifeste a sua glória. Então, quando ele pede aqui, ó, Deus, quebra-lhes os dentes, Senhor, faça com eles aquilo que eles merecem do Senhor. Em nenhum momento o salmista ele vai dizer, né, que eu faça isso, ou eu quero fazer isso. Os salmos imprecatórios, eles sempre pedem a Deus, eles usam palavras duras, palavras muitas vezes de uma crueza muito grande, e que podem parecer cruéis para nós, mas eles estão sempre no contexto de preservação da glória de Deus. Quando o salmista ele fala isso, ele se coloca como aquele que é o povo de Deus. E Deus havia dito lá atrás para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o que o salmista faz nesse momento é isso, ó Deus, faz aquilo que tu disseste que farias. Ok? Então, ele pede sempre a Deus que intervenha. Ele até fala da lesma, né? Como a lesma se derrete, porque a lesma deixa aquela gosminha, né? Aula de lesma. Lesmas são animais interessantes e importantes. Por que são interessantes? Lesma não é caramujo, não é caracol. A irmã Marlene está ali. Não. Mas vai mudar de ideia. Olha só, aquele rastro da lesma, aquilo ali é chamado de muco. Por que ela solta aquilo? Porque ela é nojenta, não é isso? Não é. Aquilo ali é para que ela ande mais rápido. Olha, sem aquilo a lesma seria lenta. Uma coisa interessante. Por quê? Porque a maior parte do seu organismo é composto de água. Seu organismo é composto basicamente de água, tá? E aquilo ali ela vai soltando porque ela está sempre na pedra, em algum lugar, iria aumentar o atrito e iria dificultar. Então, com aquilo ali, ela anda rapidinho daquele jeito que a gente vê. Certo? Lesmas são interessantes porque elas são diferentes do caracol em dois motivos. Elas não têm aquela casquinha que o caramujo tem, é isso? É só o bichinho, só a gosminha. E elas têm dois pares de antenas. O caracol só tem um par. A lesma tem 4. Por quê? Porque 2 são olhos, um é de audição e outro é de tato. Mas veja, aquela gosma da lesma, existem estudos agora, e aí a gente pensa, para que serve lesma? Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Os cientistas estão estudando aí, e bendito seja Deus que deu tal sabedoria aos filhos dos homens, estão estudando que aquele muco que a lesma solta, aquilo é a única parte, uma das únicas partes da lesma que não são nocivas à saúde. Inclusive, pode ser usado para purificar águas poluídas e para cicatrização de feridas. Já pensou? Qualquer dia você vê na televisão, Lesmex, para feridas urticárias e coceiras. Olha que legal, vai passar uma coisinha de lesma, vai ficar bonzão. Pastor, que nojo. Nojo nada, irmão, você come galinha. Galinha é um bicho asqueroso de nojento. Não vem com essa conversa, não. A gente vai aprendendo os recursos que Deus nos dá. E aqueles pares que ela tem, que eu falei que são 2 pares, elas têm 4 anteninhas, aquilo ali aquilo aduba a terra. As antenas das lesmas servem para adubar a terra. Você achou que Deus ia criar um bicho só pelo prazer de botar um bicho nojento lá? Não é não, irmãos. Não é não. O salmista está falando da impressão que ele dá, que a lesma parece que ela está se desfazendo, né? Ela vai andando e vai ficando aquela gosma. E aí, do seu ponto de vista, ele fala que assim sejam os ímpios. Eles vão passando, vão se desfazendo. Mas a lesma, tadinha, é um bichinho legal. Não é, Isabela, para você pegar uma para criar de estimação. Não brinque com a lesma, porque a lesma ela não tem nenhuma doença, mas ela é um vetor. Ela pega doenças do rato e aquilo fica ali, não faz mal para ela, mas passa para você. Então, lesma não é para brincar. Mas a gosminha da lesma é extremamente útil. O salmista está falando do que ele observa, do seu ponto de vista. É como quando ele diz, o sol parou. Na verdade, é o seu ponto de observação. O sol está sempre parado, mas parece que o sol nasce e se põe. Então, ele está falando, a lesma vai se derretendo. Ó Deus, que eles sejam assim.
E conforme o tempo vai passando, eles vão fazendo as maldades, mas eles vão ficando para trás e por fim eles sumirão. Se você jogar sal na lesma, não faça isso, que é uma maldade terrível, ela morre. Porque o sal puxa a água do organismo dela e ela morre em agonia. É maldade, é crueldade fazer isso. Certo? Não sou nenhum fã de lesmas, não. Estou só compartilhando com os irmãos como a lesma é útil. Como a lesma é útil. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Mas quando o salmista compara com os ímpios, ele está falando, Senhor, eles estão se gastando, eles estão deixando um rastro de iniquidade, de impiedade para trás. Mas o fim deles será terrível. Eles serão consumidos. Eles vão se desfazer. Eles vão perecer. E aí o salmista conclui, dizendo nos versículos 10 e 11, o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue no ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, devera um Deus que julga na terra. Quando é que a alegria pela destruição dos ímpios é justificada? Apenas quando Deus intervém para, mais uma vez, vindicar a sua glória. No Salmo 119, versículo 126, diz assim, já é tempo, Senhor, de intervires, porque os homens desprezam a tua lei. Então, o salmista está pedindo, Deus, intervenha, põe um paradeiro nisso. Aí fala, o justo lavará, é o 126 mesmo, Jó? Por favor, confere para mim, para não dar informação errada. O justo vai lavar o pé no sangue, é isso mesmo? Salmo 219, 126. O justo vai lavar os pés no sangue do ímpio. Isso não quer dizer que ele vai ficar lá, comemorando, não é isso. Isso é uma expressão, é uma maneira de falar, dizendo, nós vamos nos alegrar porque Deus vai mostrar o seu poder e a sua glória. Deus vai executar justiça. Deus vai nos livrar. Deus vai impedir os ímpios de continuar prosperando. Deus vai agir no tempo dele. A glória será dele. A alegria será nossa. O juízo será para aqueles que não creem. O salmista ele está antevendo um momento em que Deus vai livrá-lo das suas angústias. Ok? Não é aquele desejo de, não, eu quero mais é que você morra, eu quero mais. Não, não é isso. O que ele está falando é que ele vai se alegrar quando Deus manifestar o seu poder. Salminho pequenininho, mas bonitinho. Entre cobras e lesmas, salvaram-se os crentes, não salvaram-se todos, só os crentes que serão salvos. Nos momentos de aflição, lembre-se sempre de confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem ruins, mesmo quando as coisas estão difíceis. A gente está vendo isso no livro de Esther, né? As coisas são ruins, elas vão piorando, mas quando Deus começa a se mover, Ele vai se movendo de forma irresistível, e Ele faz aquilo que Ele quer fazer, porque Ele tem todo o poder. O Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por que perguntam as nações onde está o vosso Deus? Quando as coisas estão ruins, cadê Deus? Cadê Deus? A resposta é, o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. É nesse Deus que nós confiamos, é a esse Deus que nós entregamos a nossa vida, é nas mãos desse Deus que nós depositamos a nossa alma, o nosso tesouro, porque Ele é poderoso para guardá-lo até o dia final. Amém? Se sabeis estas coisas, disse Jesus, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Semana que vem, se Deus permitir, Salmo 59.